Olá, tudo bem? Sou Paulo Luzin, sou hipnoterapeuta, especialista no tratamento da depressão crônica e fibromialgia. Mas a hipnose, ela pode atender todo e qualquer problema cuja origem seja de ordem emocional. E como eu cheguei na hipnose, como eu conhecia a hipnose? Bom, primeiramente eu não acreditava em hipnose, né? Eu conhecia a hipnose somente o que a gente via, principalmente nos anos 90 e 2000, que passava muito na televisão o Fábio Puentes, o tal do bem dormido, né? E onde a pessoa comia cebola achando que era maçã, via alguém nu, trocava o nome, alucinava, né? E eu achava que aquilo era tudo combinado. Além das coisas que a gente via em filmes, né? Ficar sob o poder, o domínio do profissional, do hipnoterapeuta. Na época não falava hipnoterapeuta, falava-se hipnólogo, hipnotista, né? E eu não acreditava em hipnose, achava que aquilo era tudo combinado. E onde é que eu quero chegar? Por mais de 20 anos eu sofri com depressão. Depressão terrível, terrível. No início dos anos 2000, eu namorava uma jovem e tanto ela quanto a mãe falavam que aquilo era frescura, né? Falta de não ter o que fazer, falta de uma ocupação, sendo que eu trabalhava, né? Mas tudo bem. Eu comecei a colocar na cabeça que a depressão era frescura realmente. Engoli a seco. E aquilo foi aumentando, foi fomentando, foi ficando cada vez pior. Eu sofri com depressão, como eu já falei, por mais de 20 anos. E o auge da depressão foi em 2008, quando eu cheguei ao fundo do poço e cavei mais um pouquinho. Estava lá no fundo mesmo. Cheguei a ser internado por conta da depressão. A dor emocional, ela era muito, muito intensa, muito mais do que uma dor física, né? Eu costumo dizer que a dor física, ela não era tão contundente quanto a dor emocional. A dor emocional, ela pairava na minha vida 24 horas por dia. E o interessante é que para as pessoas eu era entre aspas, um molecão, sempre bem-humorado, sempre sorridente, sempre brincalhão, de bem com a vida. Mas por dentro eu estava sendo corroído, eu era oco. Era difícil, era muito difícil. Então em 2008 eu cheguei ao cume, ao ápice da depressão, onde eu fui internado na ala psiquiátrica em São Paulo, no Hospital da Polícia Militar. Daí em diante eu passei a me tratar com psicólogos, psiquiatra, neurologista inclusive, só à base de medicações muito fortes. Algumas delas me anestesiavam, outras me deixavam sonolento, outras me deixavam dopado, digamos assim. Meu raciocínio era muito letárgico, minhas emoções eram quase que paralisadas. Eu não tinha uma vida, eu tinha uma sobrevida. Minha vida estava estagnada, não via ânimo em nada. Em festas, ria tudo, mas por dentro estava congelado. Em alguns momentos, em festas inclusive, me dava uma vontade, um desespero, uma vontade de chorar imensa e um desespero, sem uma causa aparente. Foi quando em 2012, andando na capital de São Paulo, no bairro da Liberdade, eu vi uma rodinha. E como um bom curioso, parei nessa rodinha para ver o que estava acontecendo. E eu vi um show de hipnose. E um dos rapazes que estava apresentando o show de hipnose perguntou: "Você gostaria de ser hipnotizado?" Perguntou a mim, né? Olha, eu até gostaria, mas eu duvido que vai me hipnotizar. Aí ele falou: "Por quê?" "Porque eu não acredito, para mim isso tudo combinado." Ele, digamos que ele foi uma tábua de salvação na minha vida. Ele falou: "Você tem um minutinho? Eu vou te explicar o que é hipnose." Pois não. Fomos para um canto, ele me explicou. Aquilo era uma hipnose street.
a hipnose de palco, a hipnose de show, né? Que aquilo realmente existia, não para todos. Uma pequena parcela da população que é altamente suscetível à hipnose, que tem a capacidade de alucinar, ver o artista preferido, ver uma pessoa que não vê há muito tempo, comer algo achando que é outra coisa, tipo cebola, achando que é maçã, trocar o nome. Isso existe, segundo ele, né? Naquela época. E tem, daí ele me falou a segunda parte, a hipnose para tratamento emocional. Falei, como assim? Ele falou, a hipnose, ainda no Brasil, em 2012, está engatinhando para tratamento, mas ela funciona muito bem no tratamento de questões emocionais, principalmente depressão, ansiedade. E ele foi citando. Aí eu contei a minha história, né, de uma depressão muito intensa, muito dolorosa. Ele falou, você poderia ir no meu instituto amanhã? A gente bater um papo? Eu falei, posso. Fui. Resumindo, fizemos uma consulta, agendamos a primeira sessão, fizemos a segunda sessão, a terceira sessão e foi libertador. Confesso que a primeira sessão foi extremamente dolorosa, onde eu descobri mágoas, raiva, ódio, que eu achava que não existia dentro de mim. Descobrimos questões que estavam atormentando a minha vida, fantasmas que estavam apurrinhando o meu presente. Ressignificamos, tratamos, dessensibilizamos e eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Depois de estar liberto dos fantasmas do passado, a minha vida mudou. Viramos a chavinha e a minha vida mudou para muito melhor. E a partir daí, eu comecei a estudar hipnose. E estudei a fundo, com muita intensidade. Foi libertador. Além de ter passado pelo tratamento, o estudo da hipnose foi libertador. E desse período até agora, foram 34 formações. E estou fazendo mais 2 especializações. Pertenço a 5 grupos de hipnoterapeutas, sendo que desses 5 grupos eu faço mentoria em 2 grupos. Então, estou sempre me aperfeiçoando, sempre me atualizando. E antes de começar a atender profissionalmente início de 2018, final 17, começo de 18, eu procurei atender gratuitamente, que nós chamamos de pro bonos, mais de 400 policiais, quase 500 policiais. Eu sou policial militar aposentado e, como tal, eu sei das dificuldades que os policiais enfrentam, das pressões, das dores emocionais. Eu atendi quase 500 policiais com a hipnoterapia. Isso foi de grande aprendizado. Foi uma bagagem tremenda que eu adquiri. E adquirindo essa bagagem, esse aprendizado tão rico que foi atender policiais, que eu comecei literalmente em 2018 a atender profissionalmente e estamos aqui já em 2025 atendendo as pessoas com muita empatia, com muito carinho, com muito entendimento e paciência, né? Então, se você está sofrendo com depressão, ansiedade, fibromialgia, problemas cuja origem seja emocional, dê o primeiro passo. Se não for comigo, com um outro profissional de hipnoterapia que possa tratar de forma séria. Infelizmente tem muitos picaretas, né? Mas tem muita gente boa que pode te ajudar a aliviar essa dor que está aqui dentro. Essa mágoa, talvez, essa angústia, essa dor que, inclusive, recentemente eu atendi uma jovem de 15 anos que ela se automutilava
Porque a dor física aliviava a dor emocional. E nós ressignificamos, a vida dessa menina mudou. E junto com ela, a vida da família, principalmente da mãe, que estava num martírio muito grande em ver a filha daquela forma. Então, se você está sofrendo também com um problema emocional, essa angústia, essa tristeza, essa dor que está aí dentro, te corroendo, agende uma consulta com um profissional, se não for comigo, mas se for comigo, agende uma consulta, vamos conversar. Eu tenho certeza que como me libertou, pode te libertar também. Forte abraço, fiquem com Deus.